Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está unindo mundos, né? Mundos que foram separados em algum momento, que a gente vai tentar entender por que se separou, e a gente vai tentar começar um processo de união aí desses elos perdidos, né? Então hoje a gente está com uma ilustre presença da professora Camila Siriani, brincadeira, Camila Torriani, falei que ela é a nossa a Ana Maria da Neuro, né? E hoje a gente tem uma ilustre presença de convidar, um grande prazer. Muito bem-vinda, Camila. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui no podcast com vocês. Não é a minha primeira vez e por isso aceitei novamente o convite. É sempre uma honra participar desse projeto bacana que vocês estão aí levando à frente e consolidando uma outra forma de comunicação. Adorei a ideia do podcast e adorei o nome do Elo Perdido aí. Vamos unir essas duas áreas aí que tem começado a se falar ultimamente, né? Musculoesquelética e neuro. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Isso, um grande prazer é nosso. E Rafael Krasikelait, tudo bom, Rafa? Eu ia errar meu nome também, você viu? Eu gaguejei, né? Oi, tudo bem, gente? Prazer estar aqui, né? E com a Camila, assim, uma pessoa que a gente gosta muito de falar, uma referência para a gente na área da neurofuncional. E é um bate-papo que eu particularmente tenho um certo interesse, assim, é uma coisa que eu também acredito, é um elo perdido que tem salvação, né? Eu acho que a gente pode encontrar uma salvação para esse elo perdido dos dois lados aí. Mas enfim, acho que o papo vai ser bom. Muito bom. E esses episódios com a Camila, ela vai marcar uma nova época e novos assuntos que a gente vai entrar aí no podcast do Fisiortopedia, principalmente porque, como muitos de vocês já sabem, ano que vem estamos programando nossa pós em dor e com certeza a gente vai expandir um pouco mais nosso universo, por mais que somos físio em ortopedia, o mundo da dor é um mundo que todo mundo precisa entender e é o carro-chefe desse start, assim, da nossa conversa, né? Então, eu particularmente, dentro da minha história, vim da musculoesquelética, quando comecei a deparar um pouquinho com o mundo da dor, eu comecei a ter que estudar novamente todo o processo de neuroanatomia, neurociência, neurofisiologia e coisas que para a galera da neuro acaba estando tudo muito afiado, né? E também, como vira e mexe, vocês sabem, o Rafa tem esse carro-chefe, aí, essa parte forte do controle motor, e muitos desses conceituais a gente já sabe. Mas, de qualquer forma, Camila, quem ainda não te conhece, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, o pessoal saber quem tu és, né? Por mais que você já tenha se apresentado lá na Ana Maria. Por favor, fale um pouquinho de você. Eu sou, então, a professora Camila Torriani Pazin, sou fisioterapeuta há 21 anos, sempre trabalhei com neurofuncional e sempre fui neurofuncional da área do adulto e do idoso. Essa é a minha expertise. Sou professora na Universidade de São Paulo, especificamente na Escola de Educação Física e Esporte, onde eu fiz o meu mestrado, entrei no mestrado e fui para o doutorado direto, né, e trabalhei em aprendizagem motora. Então, minha linha de pesquisa inicial, quando entrei como docente na USP, era em aprendizagem motora, em pacientes neurológicos, né, obviamente, e aí depois fui me enveredando por estar na escola de educação física, na área de exercícios físicos, prescrição de exercícios físicos para pacientes neurológicos, efeitos de programas de intervenção baseados em exercícios físicos, comportamento sedentário. Então, hoje eu tenho me dividido entre a intervenção baseada na prescrição de exercícios em populações neurológicas e a minha linha de aprendizagem motora. Tenho experiência prática clínica com pacientes nessa faixa etária, né, adultos e idosos. Meus pacientes que eu mais assim atuo são pacientes com AVC e pacientes com Parkinson. Também tenho alguma experiência com lesão medular, algumas doenças periféricas, mas o carro-chefe mesmo são os pacientes com AVC e pacientes com Parkinson. E sempre como uma boa pessoa que atua na neuro, comecei não gostando da ortopedia, não. Então, quando aparecia
apareciam coisas de ortopedia nos meus pacientes neurológicos, eu ficava bem chateada, porque eu sabia que aquilo ali eu ia ter dificuldade. Dor no ombro, tendinite ali, lombalgia, osteoartrite. Eu falava, caramba, mas não podia ser só neuro, né? Eu queria que meus pacientes fossem só neuro para facilitar a minha vida. E isso durou uns bons anos do início da minha carreira, até que eu consegui entender que eu não ia conseguir separar, que uma grande parcela dos pacientes neurológicos apresentaria em algum momento da vida, em especial no envelhecimento, problemas musculoesqueléticos ou dor, e que ou eu ia ter que aprender a me virar com isso, ou eu ia continuar encaminhando os próprios pacientes que vinham em função da minha especialidade, né? E foi uma chave que eu virei no sentido de olhar para eles, para além do sistema nervoso, olhar para eles, para além da complexidade envolvendo o sistema nervoso. E fui buscar entender um pouco mais sobre como aplicar os conceitos de controle motor, de aprendizagem motora, dos conhecimentos das neurociências da dor, nos pacientes neurológicos, né? E aí, então, fui perdendo aquele receio. Hoje eu não tenho mais aquele receio de tratar um torce de tornozelo, uma osteoartrite de joelho, vai bem. Quando a coisa complica um pouco, aí a gente chama os especialistas, né? Sensacional, Camila. Eu vou pedir para o Rafa contar também um pouquinho. O Rafa também tem uma trajetória de ter começado um pouco na neuro, né? Um pouco não, né? Na neuro, e depois transitado para o mundo da musculoesquelética. A gente já conversou isso em alguns outros episódios de vestibulopatia e tudo mais, né? Mas, Rafa, contextualiza a gente aí na sua trajetória. Eu acabei, na verdade, caindo na neuro por, enfim, coincidências aí da vida. Eu entrei na físio pela área da musculoesquelética. Eu já falei em vários episódios, assim, tive uma aproximação muito grande do mundo da dor, logo na graduação, né? Eu participei do grupo da dor do HC por muito tempo. E foi ver pacientes com quadros refratários de dor ali, pacientes que a gente precisava fazer atendimento neles com bomba de morfina, durante a sessão, eles aplicando morfina, né, para poder fazer físio, pacientes com síndrome complexa de dor regional, quadros de dor neuropática difíceis de tratar e de manejar, é que eu percebi que talvez existisse mais da dor, além de só core fraco e tensão muscular e outras coisas que na época a gente escutava. Então, assim, eu acabei me envedando em querer estudar mais sobre neurofisiologia e principalmente as bases neurais do controle da postura e do movimento, a ponto disso acabar me levando, né, depois que eu fiz a especialização lá de Censo, a ficar como coordenador dos ambulatórios de neuro, das especializações do HC em fisioterapia por alguns anos. Então, eu fiquei muito inserido na neuro e também olhando pacientes com quadros de dor musculoesquelética por muito tempo. Assim, aí, com o tempo, eu fui migrando a minha prática realmente para uma dinâmica mais parecida com a dinâmica de um consultório que atende pacientes musculoesqueléticos. Mas, assim, esse começo da minha trajetória, ele foi bem marcante para mim por alguns motivos. O primeiro deles é porque isso me fez entrar na área sem entrar ou fazer nenhuma das formações convencionais da área da musculoesquelética, né? Então, eu tinha um olhar para movimento diferente, sempre fui enviesado por esse olhar que eu adquiri na neurofuncional, e eu entrei na musculoesquelética com esse olhar, e nunca senti falta de formações, das formações mais clássicas, né, que a gente vê na musculoesquelética, que tem um olhar diferente para movimento e etc. E o outro ponto é porque eu sempre tentei enxergar além do sistema musculoesquelético ao atender pacientes com dor, né? Então, acho que isso foi um viés que, no final das contas, foi positivo na minha trajetória especificamente, porque eu vejo que ele está muito alinhado com para onde as coisas parecem estar indo no nosso entendimento sobre a relação de dor e movimento em pacientes com quadros de dor crônica musculoesquelética, principalmente. Legal. E aí eu vou falar também da minha experiência na Santa Casa, né? A gente tem a especialização da musculoesquelética e tem da neurofuncional, e muitas vezes a gente troca e compartilha diversos pacientes, né? E nesses momentos é um pouco desse carro-chefe do que a gente vai conversar hoje, porque diversas vezes o paciente tinha, assim como a Camila falou, uma tendinopatia, uma queixa no ombro, uma limitação específica, e mandava para a gente trabalhar em parceria, enquanto a neuro trabalharia a patologia de base em si,
e a queixa e a dor em si acabava ficando mais para a parte nossa, né? E aí eu queria entender, Camila, se isso era uma percepção minha, da minha época de Santa Casa, ou se para você, você vê essa massa das pessoas especialistas na neuro também com essa dificuldade de lidar com as queixas dos pacientes, né? Você mesmo falou que foi se encorajando e ganhando confiança para lidar com esses pacientes, mas eu acredito que você seja um pouco fora da curva e não seja todo mundo assim, né? Então, fala um pouquinho para mim desse seu cenário, olhando para quem é formado na neuro, né? Olhando para quem é formado na neuro, eu acho que a gente consegue entender que o nosso propósito é a melhora da funcionalidade do paciente. Então, eu acho que a gente é muito mais, talvez, preparado para entender que a gente não trata propriamente uma condição de saúde. Então, para mim, não importa muito se o paciente tem doença de Parkinson, parkinsonismo plus. Vai me falar um pouco sobre o prognóstico, mas na verdade mesmo, o que ele deseja melhorar, quais os propósitos dele ou quais as queixas de funcionalidade dele é que guiam o meu trabalho, independentemente da doença que ele traz como base. Não estou dizendo que não é importante, de novo, isso em função de fatores preditivos de recuperação, prognóstico é importante, mas não é o essencial. Então, na neuro, a gente aprende a fazer algo que talvez seria legal que a musculoesquelética tivesse um olhar mais atento, que é a análise do movimento funcional, que é a análise detalhada do que é fator contribuinte para explicar as limitações naquela atividade ou as restrições na participação. Então, a CIF ela é muito forte para a gente, os termos da CIF, a gente não hesita em usá-los, a gente está bastante acostumado e a gente busca explicações nas limitações de atividade, nas restrições de participação, não só nas estruturas e funções corporais, nas deficiências. Então, eu não olho só para fraqueza muscular, eu não olho só para limitação da amplitude articular, eu não olho só para dor. Eu olho para alterações sensoriais, alterações de percepção, esquema corporal, problemas no planejamento, problemas na cognição. Então, esse eu acho um grande trunfo que a gente é treinado na neuro. Por outro lado, na neuro, a gente domina muito pouco recursos específicos. Então, você pega um profissional bom na neuro que manje, por exemplo, de eletroterapia. É raro. Então, daí o cara dá um passo atrás e já não usa essa possibilidade, como, por exemplo, um estímulo sensorial potente, como, por exemplo, um estímulo para o controle motor ou para sinergia muscular ou para coordenação muscular, como um estímulo potente para o ganho de força muscular. Então, isso aí eu já não sei. Isso aí já limita a gente, por exemplo, no ponto de vista de ter um recurso a mais. Um outro problema é que a gente entende que dor... A gente entende, eu quero dizer, a grande massa e é um conhecimento que falta ainda no profissional da neuro. Que dor talvez esteja no tecido, dor talvez esteja ali na articulação, ou talvez esteja ali na pele ou ali no músculo. E a gente não usa esse conhecimento ampliado que eu tenho para o olhar do movimento, pensando em funcionalidade, como, por exemplo, na explicação das razões da dor. Então, o modelo biopsicossocial, ele é forte na funcionalidade, mas eu não sei aplicar ele muito bem quando o paciente tem dor. Então, fica capenga a minha forma de analisar o paciente, em especial se eu trabalhar com adulto idoso. Dor vai estar presente em num número contingente de possibilidades de condições de saúde que o paciente neurológico apresenta. Então, a gente tem algumas falhas nesse aspecto, outras falhas que a gente tem muito, por exemplo, a ideia de estimular funcionalidade, mas de não levar o paciente no limite da intensidade. A gente é tão piedoso, caridoso algumas vezes com os pacientes e não leva ele para o limite da variabilidade, para o limite da intensidade ou para o limite do volume do treinamento que ele poderia. E às vezes a gente subtreina, estimula aquele paciente. Então, eu acho que nesse aspecto eu tenho de aprender com o pessoal da musculoesquelética, eu tenho que aprender com o pessoal da área de educação física, porque esses têm um olhar que podem talvez completar
essas falhas na formação. E essas falhas na formação, elas também são falhas na especialização em neurofuncional. Então, eu precisaria ter uma disciplina, talvez, de prescrição de exercícios mais clara, eu precisaria ter uma disciplina de dor mais clara lá, eu precisaria ter recursos termo, eletro, né? Enfim, sei lá como chama exatamente essa grande área aí, porque daí supriria um buraco que eu vejo na neuro. E é bem interessante sua fala, né, Camila? Porque, assim, é muito complementar, né? Do mesmo jeito que parece que a gente está numa ponta, está faltando uma base, né? Vocês têm uma grande base e a gente está faltando uma ponta aí para conseguir aplicar e juntar, né? Por isso que a gente está tentando fazer essa integração, entender cada vez mais. E você falou uma palavra que eu queria puxar um pouquinho mais, que é esse processo de controle motor, né? O Rafa também tá para gravar os cursos dele aqui relacionado ao assunto. É um assunto que quanto mais eu convivi com o Rafa, mas eu entendi que a forma que a gente prescrevia exercícios não tinha os princípios básicos de como o movimento é preparado, de como que o corpo aprende, né? E isso é um dos carros-chefes que tem dentro do processo até da tua área e da tua linha de pesquisa, né? Então, esse aprendizado motor acaba não acontecendo de forma adequada. Então, a base instável na fisioterapia, na musculoesquelética é tão utilizada de forma inadequada, aquele excesso de estímulos para todos os lados, coloca a borrachinha aqui e ali. Eu e o Rafa já gravamos diversos episódios relacionados a isso, né? Pode falar. Na neuro também, viu? Na neuro eu canso de ver e eu canso de criticar. Esse é um dos das minhas bandeiras, assim, é estimular para todos os lados, estímulo auditivo, visual, tátil, vibração, cor, uma maluquice para todo tipo de paciente, e o paciente já tem problemas de controle postural, já tem déficit de estabilidade, e o povo coloca na cama elástica, na tábua de equilíbrio, no balancinho. Eu digo, mas gente, em pé já está difícil, em pé é como se ele já estivesse no balancinho. Para que você vai colocar e dar essa sensação para esse sistema se no chão já está complexo? Então, é uma dificuldade em lidar com princípios de progressão, de variabilidade, de controle dos sistemas, tanto top-down como bottom-up, de baixo para cima, de cima para baixo, né? Em que momentos as aferências se sobrepõem ao controle central e em que momentos o controle central precisa se sobrepor sobre aquelas aferências, né? Bom, Rafa, quer comentar alguma coisa? É engraçado, assim, eu acho que me parece que o elo perdido das duas áreas ele está realmente no entendimento do movimento, né? A gente estava brincando aqui antes do episódio começar, uma coisa interessante até, porque para a área da musculoesquelética, talvez a neurociência da dor foi a forma da gente entender que existe um cérebro por trás, né, dos pacientes que têm queixas de dor musculoesquelética. E ao mesmo tempo que a gente descobriu que tem um cérebro, e a neurociência hoje, conceitos de ciência moderna da dor são amplamente divulgados na área da musculoesquelética, o movimento não é entendido como um produto do cérebro na musculoesquelética, né? Isso quer dizer que a forma de olhar para o movimento, de abordar o movimento, de propor intervenções para o movimento na área da musculoesquelética é baseado em princípios meramente do sistema musculoesquelético, né? Em princípios meramente de sobrecarga, meramente pensando em tecido. A gente deixa de olhar uma perspectiva que eu acho que é muito rica de um sistema de controle de movimento que é saudio, né? É saudável, que é muito diferente do paciente que a Camila deve pegar, que é um sistema disfuncional, ou melhor, um sistema funcional dado as limitações que ele tem por conta de uma patologia, né? E por outro lado, a neuro olha para o movimento de uma forma que eu acho que é muito interessante, mas tem um entendimento de que a dor é como se fosse uma coisa completamente alheia, né? Então, o movimento é controlado pelo cérebro, mas a dor está no tecido. E aí fica complicado saber até onde a gente pode ir, como juntar essa perspectiva. Então, é louco pensar isso, mas o elo perdido e o reencontro dessas duas áreas parece estar na relação entre dor e movimento, né? Acho que sim, e está na relação de fazer ambos os profissionais das duas áreas entenderem que controle postural, que controle de movimento depende da entrada e do processamento das informações sensoriais. E que fornecer informação sensorial para o sistema
não é passar uma escovinha na pele. Não é passar uma buchinha, não é pôr um tapetinho lá no pé, que na neuro durante muito tempo a gente entendeu que estímulo sensorial era isso. Não, estímulo sensorial é de fato conversar conversar, veja só, a linguagem que aquele receptor entende. Entendendo que eu tenho receptores que falam diferentes línguas, eu tenho receptores que falam inglês, japonês, francês, português, no mesmo corpo. Então, eu tenho receptores vestibulares, visuais, proprioceptivos que entendem vibração, que entendem tato superficial, profundo, que entendem movimento, mudança no comprimento e na velocidade que a contração ou o relaxamento acontecem. Então, se eu quiser mudar o controle sobre o movimento, eu preciso conversar com aquele receptor na língua que ele entende. E se ele entender vibração, não adianta eu falar com ele com estiramento. Se ele entender estiramento, não adianta eu falar com ele com tato superficial. E isso eu acho os dois profissionais deveriam ter muito claro, porque a gente não faz isso com outras ferramentas que não a nossa mão, que não a posição, a alavanca, o torque, isso conversa com o sistema. Então, se eu só pensar, né, no exercício em si, como agindo no tecido muscular, eu perco uma grande chance de preparar aquele sistema para o movimento através das informações que vão ser relevantes para serem processadas em áreas secundárias e terciárias, corticais, cerebrais, né? Então, é como se eu tivesse uma chave para conversar em primeira instância com o cerebelo de todos os pacientes, todos, o que tem lombalgia, o que tem osteoartrite, o que tem entorse de tornozelo, o que tem Parkinson, o que tem AVC, não importa, porque essa é a primeira porta de entrada das informações sensoriais. 85% das informações sensoriais chegam no cerebelo. Isso pode ou não ser consciente, mas se chegar adequadamente no cerebelo, isso alimenta o programa motor para o movimento. E se do cerebelo subir para as áreas corticais, sensoriais, as secundárias e as terciárias, então eu estou falando principalmente do córtex parietal, especialmente o córtex parietal posterior, eu faço aquela sensação virar percepção. Eu faço aquela sensação alimentar o esquema corporal. E esquema corporal é movimento. Eu não tenho um homúnculo parado estático lá no córtex parietal posterior que ele entende as partes do corpo. Não, esse aí é o córtex sensorial primário. Eu estou falando de uma região que entende movimento. E que se eu parar de movimentar, ficar numa tala gessada por 2 dias... Em 2 dias, a conectividade cerebral do córtex parietal posterior muda e diminui. Então, olha que coisa séria. É você ter uma dor por 2 dias e parar de movimentar sua mão, seu braço. Só que os meus pacientes, infelizmente, eles ficam imobilizados por anos, porque eles tiveram um AVC, eles têm uma paresia ou uma plegia. Mas, em última instância, todos os pacientes vão ter problemas de percepção e problemas no esquema corporal. É claro que o controle do movimento vai estar comprometido, porque a informação processada secundariamente e terciariamente, sensorial, ela nutre o plano para a geração do movimento. Então, eu não tenho como mudar o movimento se eu não mudar quem alimentou o plano. E eu te pergunto, quem alimentou o plano? Informação sensorial. Para mim, essa é a chave do que fazem os fisioterapeutas em qualquer área. Em qualquer área. Eu acho legal a tua fala, Camila, porque é um call to action para a gente entender que o movimento vai... A prescrição de exercícios, ou qualquer que seja o termo que a gente usa para falar de movimento, né? Ou de, enfim, exercícios terapêuticos, ele vai além da gente pensar no benefício que normalmente a gente pensa. Na musculoesquelética, a maior parte dos físicos vão prescrever exercícios pensando nas estruturas, pensando nos músculos, né? Na alavanca daqueles músculos, mas eu acho que o call to action é entender que, independente do paciente ter uma disfunção neurológica ou não, a gente precisa olhar para o contexto.
né, em que esse movimento acontece, o contexto em que a queixa do paciente acontece, se a gente não levar o contexto em consideração, é muito provável que talvez a gente não esteja dando estímulos adequados, né, para que o próprio sistema de movimento do paciente consiga muitas vezes encontrar novas soluções ou explorar novas possibilidades de movimento, né? Eu acho que entra um pouco nisso aí, do elo perdido, no sentido de que o movimento é mais do que o exercício, né? É mais do que um benefício no tecido. Então, não dá para a gente pensar em exercício só pensando em exercício na maca, né? Ou pensando em exercício isolado. Acho legal essa fala. Eu vou ter uma parte... Você Oh, perdão, Camila, pode falar. sabe que neuro, a gente atende muito bem na casa do paciente. A gente curte ir à casa. E, em última instância, é porque eu estou no contexto da pessoa. Em última instância, eu estou na altura do degrau, que é o degrau que ele tem que lidar todo dia, que não é aquela escadinha de canto padronizada pessimamente na maioria das clínicas, né? Em última instância, ele está na cama dela, que de repente tem um colchão mole. E aí eu estou no consultório num tablado duro, lá ele consegue rolar na cama, óbvio. Lá na cama dele, um colchão totalmente molenga, que ele não tem ponto de estabilidade para poder gerar movimento, fica super complexo. Então, essa questão o termo, né, funcionalidade, a gente usa ele já há muito tempo. E daí tudo virou funcional. Eu achei engraçado isso, né? Então virou o treino funcional, aí na musculoesquelética tudo é funcional, é vendável, inclusive. Ai, meu treino é funcional. Eu pergunto qual que não é? Porque se algum não for, ele está errado. Né? Qual é a queixa de funcionalidade? O treino tem que ser voltado para ela. Mesmo que a queixa de funcionalidade, ela resida ao nível das estruturas e funções corporais. Funcionalidade na CIF, tanto faz se ela está na atividade, na participação ou na estrutura e função, é a queixa da funcionalidade do indivíduo, né? Então, essa coisa do contexto é fundamental. E o contexto não é só ambiente físico, e isso na neuro a gente tem muito claro. Contexto são relacionamentos, e relacionamentos afetam no comportamento motor. Né? Então, família pode ser um ótimo encorajador de movimentos ou uma barreira, falando na linguagem da CIF, enorme para a funcionalidade do indivíduo. Isso na musculoesquelética também faz uma baita diferença, né? Quando você entende relação, contexto e o papel do meio ambiente para além do meio ambiente arquitetônico em si, né? E é engraçado, né? Porque na musculoesquelética, quando você tem esse ambiente home care, né? Claramente as pessoas veem que tem um contexto que está atrapalhando a evolução, não conseguem interpretar aquilo, e, num geral, só tem uma filha que está atrapalhando mesmo, né? Então, assim, não tem o contexto de literalmente entender o quanto que aquilo influencia, né? Até porque a dificuldade de você lidar acaba sendo que você só nomeia como barreira. Você não consegue trazer isso para o contexto, entender que você tem que lidar com todos esses elementos para fazer aquilo ser potencializado, né? Então, em cima de todos esses aspectos, eu acho que é muito interessante, até puxando um pouco da fala anterior, no geral, me parece que o que falta é esse raciocínio clínico, que a gente vai chamar, que é sempre esse nome abstrato, né? Mas o fisioterapeuta está tão ligado para a ação propriamente dita, o que está visível ao olho dele, que esquece mais ou menos o que vocês dois falaram, do tipo, o que que tem por trás de todo esse movimento? O que que é esse input sensorial, né? O que que é sensorial? Então, a partir do momento que a gente começa, o fisioterapeuta da musculoesquelética quer tanto saber se o exercício é assim ou assado, e até o que a gente chama de funcional é padronizar o exercício de uma forma que não é nada funcional, que é outra coisa que a gente sempre fala, porque ele está padronizando para um movimento que o paciente não faz, né? E simplesmente com aquele estímulo e toda aquela carga que não tem nada a ver com o contexto, né? Então, essa é uma coisa que as pessoas, o fisioterapeuta no geral, me parece ter muita dificuldade, né? E aí eu queria... Pode falar. Só te interromper uma coisa, olha que te fez de visão legal, né? A gente, enfim, é relato comum que muito fisimusculoesquelético não gosta de atender em casa, porque fala, pô, não é um ambiente adequado, não é um ambiente ideal, eu não tenho uma maca boa para fazer exercício, não tenho equipamentos, mas a gente poderia olhar em outras perspectivas, né? Poderia falar assim, poxa, talvez seja muito mais interessante treinar com uma senhora com A crônico, o sentar e levantar no ambiente onde ela tem a incapacidade,
do que levar a pessoa para uma academia e fazer um movimento simulado, nada funcional, de agachamento assim, assim, assado. É uma visão, eu acho que aí é a diferença de visão, né? Uhum. O que é um empecilho para, muitas vezes, porque não é o ideal biomecanicamente na musculoesquelética, poderia ser encarado como, nossa, que oportunidade de trabalhar no contexto em que a pessoa tem a queixa. Sim. E sabe qual é a minha percepção em relação a isso? Na hora que o clínico sai do consultório, ele sai da zona de conforto dele e ele perde todas as coisas de segurança, que eu diria, que seriam as coisas paliativas. A eletroanalgesia, que a gente sabe que vai ter um efeito de curto prazo, né? Todas aquelas condições de peso diferente, rolinho diferente, não sei o quê, né? E é realmente como você falou, né, Rafa? Você não está deslocando o cara da cozinha para o banheiro, é o ambiente dele, é o que ele vai fazer, né? E aí a chance de serrar uma carga dentro de um consultório ou a pessoa não transferir são todas as chances, né? Então, essa é uma das partes mais importantes. Quer falar alguma coisa, Cá? E esse é um dos desafios que na neuro a gente está sempre refletindo, que eu vou pegar essa tua palavra aí, que é a pessoa não transferir. Então, é o que eu entendo por transferência. Então, eu estou entendendo transferência de algo que tenha sido adquirido e que foi adquirido e que vai poder ser usado num contexto parecido, mas não igual, com alguma mudança de alguma característica, então seja ambiental ou seja do plano daquele movimento. Então, a gente lida o tempo inteiro com por que meu paciente não está transferindo? Porque aqui ele consegue e em casa ele não consegue. Então, quando você inclui a casa, inclui a rua, inclui o trabalho, inclui a transferência do carro do paciente para sair ou entrar, você começa a estar mais perto da possibilidade de inserção de variabilidade do contexto. E a variabilidade do contexto ajuda o indivíduo na busca por soluções mais apropriadas para resolver aquele determinado problema, né? Então, é um problema subir escada, é um problema levantar da cama, é um problema virar na cama, é um problema entrar no carro. E como esse sistema pode, dentro das suas limitações, encontrar as próprias soluções. Então, eu tenho que ser um fator facilitador desse processo para evocar possibilidades de solução de problema. E a gente entende possibilidades de solução de problema porque a gente trabalha com pacientes que têm alterações cognitivas. Então, você leva em conta que existe a possibilidade dele não planejar bem. E é bem comum. Existe a possibilidade dele só ter uma solução dentro do repertório dele para o andar. Então, é sempre, no nosso caso, sempre de órtese e sempre de tênis. Se ele tiver que andar sem órtese e tênis, não existe essa solução dentro do repertório. Então, isso é muito forte na neuro, no sentido de nós sermos agentes facilitadores que olham para o contexto e que entendem que podem fazer emergir, fazer aparecer no indivíduo outras possibilidades de solução, de resolução de problemas. Então, é bem bacana esses conhecimentos, eles vêm da área de controle motor, eles vêm da área de aprendizagem motora, e às vezes os meus pacientes neurológicos vão ser restritos mesmo, infelizmente. Se ele tiver uma solução de problema, eu estou feliz da vida, eu quero que ele repita e tenha pelo menos uma. Mas na musculoesquelética vai ser tão massa, porque eu tenho como, porque o substrato está presente, está íntegro, o substrato neural para o plano. Às vezes é só uma informação sensorial que aquece aquela possibilidade de resposta, às vezes é só colocar o indivíduo diante de uma situação problema, que aquela possibilidade aparece, porque o componente neural do planejamento está íntegro. E até vou puxar para um exemplo que eu acho que o fisioterapeuta acaba errando bastante nessa questão contextual, né? Que é a fisioterapia esportiva. Então, muitas vezes o fisioterapeuta esportivo está lá no consultório, ele acaba atendendo muito mais nesse contexto do que só em loco, né? E muitas vezes o paciente está lá, fez todo o exercício, teve alta e retornou. Só que em nenhum momento teve essa transferência para o ambiente que ele vai realmente utilizar, né? Então, a gente pode falar isso em diversas esferas, que na real, mas
tem um sistema íntegro, mas você também não entendeu que tem um poder contextual dentro do processo, né? E desde que eu conheci o Rafa fala muito sobre, eu queria até que ele falasse um pouco mais, dessa questão de subdiagnósticos, né? Então ele fala assim, ó, tem alguma coisa subdiagnosticada, ou tem coisas aí que a gente não está percebendo, e todos os pacientes meus que travavam numa época, eu jogava pro Rafa para falar assim, Rafa, tem alguma coisa aí que eu não estou olhando, né? Então eu queria até que você explorasse um pouco essa parte, Rafa, porque é uma coisa que acho que intriga bastante o pessoal entender. Eu acho que o jeito de falar disso mais fácil é a história de um paciente. Acho que um dos últimos pacientes compartilhados que a gente teve foi um paciente que o Fulco estava atendendo por uma queixa de. Na verdade, ele já tinha atendido no passado, mas ele estava atendendo por uma queixa de dor. Esse paciente tinha um histórico longo aí de artrite reumatoide, tinha tido múltiplas crises de dor, de eventos inflamatórios, né? Só que dessa vez ele veio com, além da dor, uma queixa de instabilidade postural. E aí eu lembro que ele tinha uma data para ficar bem, porque ele ia fazer uma viagem sozinho, ele ia fazer um mochilão na Europa, e era um senhor já, né? E aí foi interessante porque o Foucault referenciou ele para mim, né? E a gente começou com a ideia de tentar abordar de forma conjunta esse paciente. Só que o que foi interessante, assim, numa perspectiva, olhando mais para a funcionalidade dele, esse paciente, assim, claramente ele tinha uma instabilidade postural quase por uma ataxia sensitiva. Quando a gente ia avaliar, eu fui avaliar ele, assim, ficou, apesar de não ter nenhum diagnóstico de base de uma neuropatia periférica, uma polineuropatia que poderia afetar o sistema somatosensorial dele, assim, a gente avaliava, né, o senso de posição articular dele, a sinestesia dele estava completamente alterada, principalmente nas articulações onde tinha tido mais crises de flare-ups de artrite reumatoide. E era muito interessante, porque esse paciente, assim, aí junta um pouco do que a Camila falou também, né? Já era um paciente mais idoso, ele tinha uma instabilidade postural, e quando ele engajava em tarefas que exigiam um pouco mais de cognição, então, assim, ele estava andando num ambiente que tinha uma certa complexidade, ele tinha que prestar atenção, tinha que olhar carro, falar com pessoas, quando você botava uma segunda demanda nele, ele ficava com muito mais instabilidade postural, né? Tinha, assim, começava a perder um pouco a adequação tônica, ficava instável pra caramba, tinha que começar a apoiar em superfície, fechar a cadeia ou dar mais estímulo sensorial. E foi um paciente que foi, assim, o que me fez olhar numa perspectiva diferente foi literalmente esse olhar mais para a funcionalidade, né? Então, independente da queixa dele, eu fui direto entender como ele se comportava nas tarefas onde ele tinha essa queixa dele, fui entender como que estavam funcionando os sistemas que seriam necessários, né, para que ele pudesse cumprir essa tarefa. E apesar de ele não ter uma alteração abrupta em nenhum dos sistemas, o que ficou claro é que no conjunto do todo, pequenas alterações em vários sistemas que talvez ao longo da vida dele não fizeram diferença, porque ele tinha mais recurso, ele tinha mais capacidade, né, cognitiva, mais capacidade motora, mais variabilidade motora, em um determinado momento da vida dele começaram a não dar conta de algumas demandas, né, de tarefas e ambientes e contextos que tinham demandas cognitivas e motoras juntas, assim. Então, foi um paciente que reagiu super bem, né, com um olhar, olhando um pouco mais para essa perspectiva de tentar adequar tônus, de tentar trabalhar a demanda que ele precisava, né, para a tarefa dele, de tentar mudar, fazer ou estimular a representação sensorial e principalmente trabalhar demandas mistas cognitivo-motoras, assim. Então, foi um paciente com uma queixa musculoesquelética, mas que tinha associado a essa queixa uma alteração de funcionalidade e que se a gente não olhasse pelo um prisma de funcionalidade, a gente não conseguiria talvez identificar, né, o que poderia estar contribuindo para essa queixa dele. Se eu ficasse só olhando pelo prisma músculo-esquelético, eu não ia conseguir talvez olhar por ele dessa perspectiva. Isso não quer dizer que ele não ia melhorar, né? Porque talvez ganhando mais força, recrutando mais sinergia muscular, mais músculo, ele ia acabar ganhando alguma capacidade que ia dar uma gordura para ele conseguir tolerar aquilo, talvez. Mas, assim, foi um caso que eu lembro que a gente discutiu, foi bem marcante, porque na avaliação, não é que ele tinha alguma coisa aberrante, né? Mas ele simplesmente chegou no momento onde pequenas alterações em vários sistemas culminaram num comportamento alterado naquela demanda, né? E é bem interessante isso que o Rafa falou, porque assim, o que me fez mandar para o Rafa era a questão de tempo. Eu não tinha grandes tempos por causa dessa viagem que ele falou, né? Se eu ficasse da forma tradicional, ganhando força, esperando aquela força ser adquirida ainda mais no paciente idoso que é sedentário,
ia ficar horas com ele, anos, quer dizer, né? Até acontecer alguma coisa que realmente fizesse diferença, né? Mas, enfim, eu queria aproveitar, a gente está, de certa forma, em alguns momentos mais finais, Camila, mas ainda tem tempo, de perguntar para você o que que você acha que precisa acontecer, tanto de formação de base, né, como ações, para essa integração acontecer de uma forma mais interessante, né? Esse podcast é uma iniciativa para dar esse start, né? Acho que quem te conhecer e seguir seu trabalho, com certeza vai perceber que tem um pouco mais dessa mescla, né? E a gente está cada vez tentando mais unir. Mas fala um pouquinho da tua perspectiva aí, o que que você acha que precisa acontecer aí para essas coisas realmente se conversarem um pouco mais, né? Essa pergunta é muito boa. E a gente, como docente, né, como formador de futuros profissionais, precisa descompartimentalizar esse ensino das situações, problemas do dia a dia. Então, qual a minha visão de presente? Eu não vou falar futuro, deveria já ser o presente. Os estudantes, a partir do terceiro semestre, e de forma mais evidente no quinto semestre, deveriam, nas disciplinas aplicadas, ser ensinados a pensar casos clínicos complexos que envolvem interação entre as áreas. Então, isso deveria ser uma realidade, e não uma realidade de um movimento focal de um docente. Então eu, Camila, eu trago na minha disciplina de neuro um paciente com Parkinson, que tem problema de sono, que tem dor no ombro, que tem uma limitação articular no joelho, uma instabilidade postural, cuja queixa de funcionalidade é andar na rua. Eu trago isso para a discussão. Não, isso é focal. Esse caso deste paciente deveria ser tratado na disciplina de ortopedia e conduzir a resolução de problema na perspectiva daquela área. Esse mesmo caso também deveria ser levado para reumato, esse mesmo caso também deveria ser levado para geriatria, esse mesmo caso também deveria ser levado para neuro. E uma discussão plenária de uma aula que reúna os professores especialistas nessas áreas e os alunos no seu processo de aprendizado, sendo estimulados a pensar, ou seja, a estruturar o seu raciocínio clínico fora das áreas. A vida real é essa, porque esse paciente vai chegar para você no consultório, e se você já abraça a bandeira no teu processo de formação ou no teu primeiro ano de formado, que eu sou da geriatria, que eu sou do esporte, que eu sou da neuro, eu perco a chance de poder exercitar esse olhar ampliado, que vai ser o da vida real. Eu consigo dar múltiplos exemplos. Você consegue pensar num paciente AVC que foi amputado, cuja queixa de funcionalidade é se adaptar e preparar para a prótese, cujo condicionamento cardiorrespiratório é baixíssimo. Olha aí, você colocou esse paciente, ele existe no consultório de muita gente, dentro da cardiorrespiratória, dentro da musculoesquelética, dentro da neuro. Então, esses são os casos da vida real. Então, enquanto a gente não criar essas situações favoráveis para a troca dos professores especialistas dentro das suas grandes áreas, discutindo com o aluno os diferentes holofotes. Sabe caleidoscópio? Quando você gira o caleidoscópio, o meu caleidoscópio ele é viciado, ele tá nessa angulação, porque é essa angulação que eu fui treinada. E o do professor da musculoesquelética está enviesado e travado naquela outra direção e angulação, e o da geriatria e o da cardiorrespiratória. Então, se cada um, dentro das suas lentes de caleidoscópio, puder olhar para o mesmo caso e compartilhar com os seus alunos, olha, eu estou vendo sob esse prisma, mas o que você acha? Você está vendo num outro prisma? Certeza que outro professor vai estar vendo. E eu tive experiências dessas durante a minha época de supervisora de estágio, e
E os meus alunos cresciam demais, mas em primeira instância, eu e os outros professores crescíamos demais, que eu tinha chance de olhar para o mesmo paciente sob a minha ótica enviesada e escutar como aquele outro especialista olhava aquele mesmo paciente. Então, a gente precisa ensinar isso para os nossos alunos. Isso é a formação do generalista. A gente fala que a gente forma generalista, mas na prática mesmo, eu tenho lá minhas dúvidas se a gente está de fato ensinando os nossos alunos a resolução de problemas de forma macro e geral, para que depois, quando eles se formem, eles vão buscar as especificidades. Então, essa é uma possibilidade de solução de problema na prática, na formação, na graduação. Uma outra solução de problema que eu acho muito importante é entender que depois que a gente se forma, a gente vai montar a nossa caixa de ferramentas. Porque ela tem ferramentas muito inespecíficas quando a gente se forma. E ok, é para a gente ter ferramentas inespecíficas, ou das básicas mesmo, martelo, serrote, prego, parafuso e uma chave de fenda, uma única, sabe, assim, uma universal. E aí depois você vai colocando outras ferramentas mais sofisticadas. Só que eu, como profissional na neuro, preciso ter uma ferramenta articular, preciso ter uma ferramenta muscular, preciso ter uma ferramenta, sei lá, neural ou facial, você entende? Que eu consiga tratar problemas específicos quando eles vierem e tiverem combinados nos meus pacientes. Então, o meu processo de busca por conhecimento extra, depois que eu me informo, ele teria que ser no sentido não de buscar cursos, aspas, tradicionais da neuro, aspas, tradicionais da ortopedia, aspas, tradicionais da cardiorrespiratória. Ele deveria, assim, como que eu monto o meu repertório para que num espaço de, sei lá, 5 anos, eu tenha as ferramentas mais importantes para tratar as deficiências mais comuns nos diferentes sistemas, sejam eles respiratórios, cardíacos, articular, muscular, sensorial, perceptivo. Daí sim, eu vou ser um profissional de excelência. Então, eu acho que também isso deveria ser divulgado e deveria ser difundido na graduação, para os estudantes não ficarem com aquela agonia de eu tenho que fazer esse curso porque eu sou da neuro, eu tenho que fazer aquele. Não, eu não vou consumir cursos, eu vou montar um mostruário, eu vou ter um cardápio mais variado no meu restaurante, que agora eu estou saindo num cardápio básico, e agora eu quero, oferecer uns pratos mais caprichados. Eu acho que é isso. Legal. Eu vou até aproveitar, vou compartilhar uma coisa que eu considero, né, mas eu tenho uma certa ambivalência de como que vai funcionar isso, que é a questão, assim, se reclama muito que a gente não tem prática baseada em evidência na faculdade, não tem modelo biopsicossocial, né, e a gente está falando de uma outra problemática que é essa integração entre as áreas, né? E na minha opinião, seria uma visão até meio romântica, falar assim, a gente consegue achar esses diferenciais na formação informal, né? E não no tradicional, no formal. E a ideia é que a gente está realmente amadurecendo essa ideia para que futuramente essas pessoas que estão amadurecendo esse cenário estejam na formação de base, certo? Mas a direção do mercado em si, principalmente da questão da faculdade, não me parece que vai para um lado tão atrativo para essa era dos influencers e todo esse mercado informal e para o formal, né? Então, na minha opinião, tem esse ciclo que vai acontecer, onde a gente precisa amadurecer PBE, biopsicossocial e a integração das áreas, e também chegar a isso na formação tradicional, ele é meio complexo, né? E eu gostei muito da tua fala, que assim, a gente sai generalista, essa fala, ela protege a superficialidade que a gente está entregando o fisioterapeuta para o mercado, né? E aí ele precisa correr atrás de todo um processo que não aconteceu. E aí o mercado informal acaba predominando, né? A gente que está passando do processo de virar um aperfeiçoamento, sem no ensino informal, chegando no formal, agora com pós-graduação, a gente se vê num cenário do tipo, estamos tentando alinhar isso um pouquinho mais, né? Aí até, não sei se você quiser fazer algum comentário em relação a isso, acho legal. Essa coisa do perfil generalista, para mim,
No meu Instagram tem todos os dias perguntas desse tipo. Que cursos eu faço? O que eu faço primeiro? O que é mais importante para trabalhar na neuro? Eu digo assim, olha, antes de fazer curso, faz um back, dá uma refletida, como é que os seus conhecimentos estão do ponto de vista de biomecânica, cinesiologia, prescrição de exercícios, parâmetros de prescrição de exercícios e controle motor. Porque se você tiver isso, sinceramente, você não precisa ficar nessa corrida insana de muitos cursos para se aperfeiçoar, mas isso tá bacana mesmo. Tá bacana, tá na ponta da língua, você tá afiado do ponto de vista de guiar o seu processo de raciocínio clínico para a investigação das reais dificuldades dos teus pacientes, olhando para a perspectiva biomecânica, olhando para a perspectiva de controle, olhando para a perspectiva da prescrição de exercícios cuidadosa e cautelosa, porque se tiver, essa é a ferramenta básica que deveria vir lá no pacote, aspas, generalista. Era isso que tinha que estar firme. Ele sabe que existe PNF, ele sabe que existe Maitland, ele sabe que existe, é só isso que ele precisa saber, existe. Mas isso ele tem que ter muito claro. O problema é que nem esse pacote do generalista está muito claro. E daí as pessoas se formam e querem fazer PNF, e querem fazer mobilização neural, e querem fazer Maitland, osteopatia. Não tem uma base de biomecânica, não tem uma base de... Não sabe o que são parâmetros de prescrição de exercícios. Parâmetros simples, tipo frequência, intensidade, tipo, tempo, coisa básica. Como que eu já quero aprender a mobilizar ou manipular sei lá o quê? Então, eu acho que aí talvez a gente precisasse revisar e talvez tentar entregar e o aluno entender a importância daquilo independentemente da área que ele for depois. Porque esse é o pacote básico do fisioterapeuta, né? Não, perfeito. E eu, particularmente, recebo muito dessa parte do mundo da dança, né? Que as pessoas querem ser fisioterapeuta especialista na dança. Mas, assim, a minha maior problemática é, assim, primeiro tem que saber se você é um fisioterapeuta, né? E aí, depois, ensinar alguma particularidade da dança são pormenores, né? É realmente entender algumas questões específicas, mas o que eu vejo é uma ansiedade de se tornar especialista, não importa a área, né? Eu e o Rafa, direto, a gente discute disso dentro da fisioterapia esportiva, porque você tem o título de fisioterapeuta esportivo, só que vamos pensar que você tem fisioterapeuta esportivo especialista em dança, em futebol. E aí fala assim, cara, como que você é um esportista que você tem que saber todos os esportes? É isso que você precisa para generalizar, né? Só que, na real, para você ser tão específico, talvez não é tanto assim que precisa, né? E, obviamente, quem tem mais experiência, mas sempre vai ser uma minoria, né? Não dá para ter um monte de formadores especialistas em futebol e afins, né? É uma questão de popularidade. Então, é uma discussão meio infinita isso, né? Eu vou pedir para o Rafa fazer os comentários finais, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E depois a Camila fecha de novo também. Por favor, Rafa. Eu acho que as áreas teriam muito o que aprender consigo, assim, né? E talvez não só consigo, mas eu acho que isso reflete o que a Camila falou. Realmente, talvez falte uma base e a gente escolhe por predileções meio que se aprofundar em conhecimentos que a gente entende já são mais importantes para aquela área. Porque, por exemplo, até se a gente for pegar, né, nossas classificações atuais de dor crônica, por exemplo, dentro de dor crônica musculoesquelética secundária existe um subtipo que é dor crônica relacionada à doença do sistema nervoso, onde entra Parkinson, esclerose múltipla e outras doenças que não afetam o sistema somatosensorial, mas que estão associadas, por conta do seu mecanismo fisiopatológico, a condições que geram dor nociceptiva, né, ou que vão estar associadas à dor. Então, assim, na prática clínica de um físio da neurofuncional, ele vai atender pacientes que vão ter dor, né, e faz parte de lidar com a funcionalidade desse paciente e olhar para isso. Né? Não precisa de um outro profissional olhando junto, assim, ele é o físio, né, nesse processo. E da mesma forma, na musculoesquelética, é o que a gente estava conversando, a gente na musculoesquelética tem talvez assim, uma prescrição de exercício muito pobre, porque ou a gente faz fortalecimento ou treina mobilidade. O que a gente chama de fortalecimento não é nem parâmetro mínimo de ganho de força, né, pelo menos quando a gente vai olhar estudo disso. E assim, o que é na musculoesquelética a gente chama de controle motor, né? É um termo guarda-chuva para qualquer coisa que estimula movimento, né? Para qualquer coisa que estimula ou que tenta corrigir padrão de movimento
para tentar reduzir dor. Então, assim, na musculoesquelética, o que é engraçado, né? Apesar da gente estar vendo uma aceitabilidade de conceitos baseados em ciência da dor, são 2 pesos e 2 medidas. Porque a gente hoje fala que a dor é um produto do cérebro, mas olha o movimento como um sistema super simples, onde basta fortalecer estruturas e ganhar mobilidade articular para resolver queixas funcionais. Né? Se a gente aceita que dor é um produto do cérebro, a gente tem que aceitar que movimento também é. Então, não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. Então, assim, eu acho que ainda tem algumas incongruências e acho que ambas as áreas poderiam aprender muito, né, consigo e a ponto, né, e acho que essa é uma reflexão que a gente está tendo muito ao desenvolver a especialização em dor para fisioterapeutas, que não é para musculoesquelética, não é uma especialização para a área da musculoesquelética, é uma especialização para fisioterapeutas, aonde a gente entende que vão ter condições que talvez de dor que seja um físio ou uma físio da área de saúde da mulher que vai ter que saber atender. Não precisa ter um físio da musculoesquelética que entende de dor musculoesquelética junto com uma físio urogineco. Existem condições de dor associadas a disfunções neurológicas que é o físio da neuro que tem que entender. Não vai ser um físio, não precisa ser um físio da musculoesquelética que vai atender esse paciente. Não deveria ser. Né? Então, assim, olha que louco, né? Como a dor ainda é entendida como um sinal do que acontece no tecido, esse desentendimento do que é dor faz com que as áreas assumam que é o físio musculoesquelético que tem que olhar para todo tipo de dor, né, que tem que atender todo tipo de dor. Quando a gente sabe que dor é super heterogêneo e pacientes de todas as especialidades vão ter, de forma associada à sua condição, dor. Né? Então, eu acho que o que talvez a musculoesquelética tenha para levar para as outras áreas seja um entendimento mais contextual do que é dor, um entendimento mais baseado em conceitos da ciência da dor. Mas, por outro lado, a gente tem muito a aprender, não só com a neurofuncional, mas muito com ela, com relação a esse olhar mais funcional, porque o que a gente chama de funcional, com certeza, fazer movimentos no plano sagital livres não é funcional. Então, eu acho que existe um elo perdido aí que atrapalha, na verdade, essas especialidades e a gente não conseguiu olhar essa relação de dor e movimento como ela deveria talvez ser olhada. Muito bom. Camila, por favor, palavras finais de paz, amor e esperança. E uma... Palavras, acho que de esperança, né? Eu acho que quando eu me abri para entender e aprender com os profissionais da área musculoesquelética, quando eu passei a dizer isso aqui eu não sei. Mas espera aí, isso aqui eu não sei, e era bom que eu não ficasse encaminhando para os outros, era bom que eu olhasse para essa minha deficiência no sentido de tentar supri-la ou nutrir, né? E quando eu parei para olhar para os especialistas de neurociências da dor, para os meus colegas da musculoesquelética e tentar entender esses recursos de eletroanalgesia e tentar entender melhor que dor não tinha um único locus, não tem uma única causa e é tão mais complexa do que eu estava achando que era, os meus medos reduziram, a minha ansiedade de tentar resolver os problemas dos pacientes reduziu e as minhas possibilidades de encontrar ferramentas na minha maleta, ela ficou mais claro para estruturar o raciocínio. Então, meu conselho é que os profissionais que nos escutam agora aqui, que são de uma ou de outra área, se dispam dos preconceitos e abracem a ideia de poder aprender com aquilo que tem de mais expertise, de mais precioso lá na outra área, para trazer para a sua prática profissional, para trazer para a sua atuação com os teus pacientes. Porque funcionalidade nunca foi somente olhar para a atividade do paciente. Então, entender funcionalidade e trabalhar com o modelo biopsicossocial exige que a gente tenha um olhar das limitações na atividade, restrições na participação, sob o contexto dos fatores ambientais, dentro das explicações existentes nas múltiplas deficiências nas estruturas e funções corporais. Então, quando os profissionais da musculoesquelética entenderam que essas múltiplas deficiências não moram só no sistema musculoesquelético relacionado ao movimento, tudo muda, né? E quando os profissionais da neuro entenderam que as deficiências não existem só no sistema nervoso,
Ou também tudo muda. Então, quando sensação, percepção, processamento, planejamento começam a fazer parte das possibilidades de locais de problemas ou de alterações dos nossos pacientes, independentemente da condição de saúde, o nosso olhar ele de fato se modifica. Isso é com o tempo. Então, para vocês serem informados, para quem está começando a sua jornada, um passo por dia, só decidindo qual que é a ferramenta especializada que você está querendo adquirir. Não queira adquirir todas de uma vez, uma por vez, pratique o uso dela, entenda como aquela ferramenta funciona, daí passa para outra, e assim vai, isso leva tempo, mas quando você olha para trás, você diz, ok, até que eu estou com um belo cardápio agora, né? Então, segurar a ansiedade, ter um olhar para essas outras áreas e trazer para a gente o que é que a gente pode aprender com essas outras áreas. Acho que essa é a minha mensagem final. É um elo perdido ou talvez um resgate, né, do elo perdido. Muito bom, Camila. Queria agradecer muito a participação, foi uma conversa muito gostosa, muito agradável, não esperaria menos, né? Com certeza a gente vai voltar, vocês vão voltar a ver Camila por aqui, a gente vai usar esses nossos créditos que temos aqui com ela. E queria sempre falar, né? Quem quiser compartilhar aí, deixar seus comentários, a gente vai deixar o Instagram da Camila, conversar com ela diretamente. Acho que tem muita coisa aí para a gente potencializar, né? Então, a gente termina por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado de novo, Camila. Muito obrigado, Rafa. E até o próximo episódio. Valeu!